Ana es hija de un revolucionario de izquierda de los años 70 que huye de la dictadura de esos años. Tinha um desafio que é filmar uma ausência, né? E filmar também uma própria identidade ainda ofuscada pela não informação. Então a gente criou um dispositivo que era um cubo de acrílico, que ele ficou preso na câmera. Ele representava, de uma certa maneira, essa nebulosidade e esse vazio. Você vê que aos poucos esse objeto que a gente coloca na frente da câmera, ele vai saindo. Essa câmera corta pescoço, ela pega trecho, porque exatamente como eu estou me sentindo ali também. Eu acho tão bonito quem consegue narrar o filme em primeira pessoa, quem consegue aparecer. Eu realmente eu sou uma pessoa dos bastidores, sabe? Mas esse filme foi uma resposta para minha filha, né? Eu prometi para ela que ia fazer esse filme. E depois eu demorei 17 anos para fazer, porque óbvio que eu me arrependi. Eu falei, não vou fazer isso. Primeiro porque eu não sei fazer esse tipo de cinema. E, enfim, eu acho que eu consegui fazer um filme em primeira pessoa sem ser em primeira pessoa. Parece também que o filme, além de ser sobre a tua história, claro, é sobre uma incompatibilidade do ativismo em tempos ditatoriais com uma vida familiar. O filme também é sobre isso. É sobre o processo de fazer cinema, a importância de construir imagem através dos documentários, porque eu acho que nesse filme eu encontro a razão, talvez, dessa minha voracidade em filmar, de querer fazer filmes e estar o tempo todo filmando, que é a ausência da memória que eu trago comigo, e eu tento preencher com imagens e com histórias, etc. E também um confronto, porque embora eu seja uma pessoa que eu estou do mesmo lado desses militantes, e ideologicamente falando, em suas condutas eu os questiono muito. Para que meu pai pudesse ir, a minha mãe teve que ficar cuidando de uma criança com febre, tirar os piolhos da criança, e isso ninguém vê. Isso também é militância, isso também é luta. E é uma luta invisível. E aí, para eu me tornar também uma cineasta, minha mãe teve que ficar com a minha filha, porque ou eu ficaria sendo mãe. Então, ela tem uma trajetória de luta invisível. Você já tem alguns filmes sobre a questão da ditadura, eu tenho uma impressão de que nosso cinema vai continuar contando a ditadura sempre. O Brasil acho que foi o que filmou menos sobre esse período na América Latina. A gente teve uma anistia toda errada, a gente teve um processo muito complicado em relação ao que a gente viveu. Só a partir do arquivo, da memória, do documento, é que você consegue produzir reflexão também. A gente está querendo fazer um registro que é a coisa mais afetuosa que você pode ter, afetiva que você pode ter, que é a construção da imagem. Te associo cada vez mais às biografias. Essa não deixa de ser uma biografia pela ausência, né? Uma representação pela ausência. Sim. Mas tem Mussum, tem Adriano Imperador, tem Clara Nunes, tem Django agora. A coisa mais difícil de se fazer um documentário é a biografia. Eu, se pudesse, não teria feito. Eu só consegui ficar mais confortável fazendo biografia e me empenhando nessa função, entendendo que essas pessoas também contavam sobre os tempos que elas viviam. Só a vida de alguém ela não pode ser suficiente também para se fazer um filme. Uma boa reportagem, um bom jornalismo faz isso brilhantemente. Quando eu descobri esse conforto de que eu estou falando também sobre o tempo, e que eu estou fazendo apenas um recorte, eu não tenho obrigação nenhuma de contar onde essa pessoa nasceu, quantos quilos ela pesa, quantos namorados ela teve, sabe essas coisas? Isso me dá isso me alimenta a vontade de continuar fazendo biografia. E acho que os meus filmes, se você for pegar do primeiro até agora, eu acho que eles têm evoluído lentamente, mas têm evoluído nessa questão da linguagem, sabe? E eu fico muito feliz com isso, que eu não quero ficar me repetindo, porque eu tenho muito respeito a isso que a gente está fazendo, sabe? O cinema como arte mesmo. Então, é importante a gente não ter só o tema como meu tema é maravilhoso. Não basta para o cinema. Imagino que eu seja uma das cineastas mais prolíficas que a gente tem hoje, de ter feito bastante coisa em série, em cinema, em documentário, em ficção. Sou uma pessoa que vivo disso. Eu me sinto uma operária dentro da indústria audiovisual. Não acho que eu não sou uma diretora que fico 5 anos fazendo um filme por absoluta impossibilidade financeira e em todos os sentidos. Eu sou arrimo de família desde 17 anos de idade. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade com uma série de pessoas e eu preciso estar produzindo. Como produzir de forma quase industrial sem me deixar perder como artista naquilo ali. Quando eu comecei a trabalhar com os streamings agora, recentemente na pandemia, foi muito legal para mim, porque eu fui reaprender um modo de contar história. Quando eu fui para ficção também, foi um outro modo de contar história. Como eu levo a minha vivência de documentário para construir personagens de ficção. Eu sigo nessa perseguição contínua de estar produzindo imagens, signos, retratando o mundo. É isso, lutando contra os apagamentos, os desaparecimentos, os silenciamentos. A esse propósito, o momento que a gente vive agora com o novo governo é um alívio, é um momento de cobrança para que todas as nossas esperanças sejam concretizadas. O que você esperaria de maneira muito concreta se o governo fizesse em relação ao cinema brasileiro? Eu gostaria muito que esse novo governo
reativasse a Ancine com todas, que desse oportunidade para as produtoras, principalmente para os novos realizadores. Eu acho que o cinema cearense, baiano, enfim, o cinema nordestino de forma geral, até o cinema do Sul, ele surge quando existe um governo que olha para assim, todo cineasta brasileiro tem voz, e deve ter voz e deve ter incentivo para isso. Que tivesse também um espaço dentro dessa loucura que a gente vive dos filmes comerciais, que é importante para fomentar o cinema, mas que tivesse ali um lugar para filmes autorais, filmes experimentais. O cinema não sobrevive só fazendo a mesma coisa. Tem que se pensar, e é agora que tem que se pensar, porque a gente ficou silenciado 4 anos, e que tipo de cinema a gente quer produzir, que tipo de autor a gente quer, e dar chance para o maior número de pessoas possíveis, estabelecendo todas as cotas que forem necessárias. Eu sou muito a favor disso. Vai ter um trabalho muito grande para reconciliar o público brasileiro com o cinema nacional, depois de anos detonando e destruindo essa imagem, numa campanha de difamação contra a nossa produção. Eu sou uma pessoa que eu nunca peguei 1 centavo da Lei Rouanet. Então, e várias pessoas da minha família, que não sabem direito como eu faço, ficavam me acusando na época das eleições. Você mama nas tetas de Lei Rouanet. E assim, nada contra quem faz isso, porque isso é público, e isso é possível, e isso é uma lei importante. Mas foi tudo tão deturpado que realmente assim, a gente tem um super trabalho pela frente. Como vou lançar esse documentário no cinema? Talvez nem lance, porque é tão caro lançar um filme no cinema hoje. A sala de cinema para mim é sagrada, porque nada sobre meu pai. Para mim é um filme que tem que ser visto no cinema. Se não for possível, a gente vai colocar ele em qualquer lugar, ele precisa ser visto. O que eu faço é tentar levar os filmes para as escolas, para as universidades, para grupos, rodas de conversa. Eu acho que o cinema ele precisa estar um pouco mais perto das pessoas. Qual a importância para você da imprensa e da crítica nesse processo? Eu não acredito que a gente possa crescer como cineastas sem uma boa crítica. O crítico é tão importante quanto o cineasta, porque ele está ali, o olhar dele para aquela obra faz a gente melhorar, faz a gente refletir sobre, porque se a gente acaba fazendo filmes que ninguém vê, que ninguém avalia, como se você levasse um trabalho para a universidade, do que você dedica anos e ninguém avalia, ninguém vê. Mesmo que eu seja duramente criticada, eu quero que essa crítica exista, porque isso me faz profissional do que eu estou fazendo, isso me coloca num outro patamar como cineasta. Por exemplo, deveria ter um edital no Fundo Setorial para projetos de crítica, você não acha? Bruno, como que vocês vão para Cannes, Berlim, Veneza? Quem sustenta isso? Esse conteúdo? E quem acompanha o cinema brasileiro no mundo? Então, isso também tem que ser parte de uma política pública da Ancine. Muito obrigado. Sempre um prazer conversar com você. Ai, Bruno, obrigada. Vida longa para você, para o seu olhar para o cinema brasileiro, e que a gente sobreviva, agora que a gente se renasça de novo, refloresça, trazendo tudo isso que a gente quer dar para a cultura brasileira, né?